Irmãos, tanto nesse domingo como no domingo que vem, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. Eu não lembro se foi nesse domingo que passou ou se foi no retrasado. Se foi no domingo passado ou no retrasado. Mas o pastor Jota até falou hoje sobre, às vezes, quando a gente prega e a gente não está bem, né? Eu não estou lembrando mesmo. Mas domingo eu estava sentindo uma dor no peito. Aqui assim. Aí 5 horas da tarde começou aquela dorzinha no peito. Dorzinha assim, normal assim. Incomodava, mas uma dorzinha no peito. Aí vimos a irmã Sani veio, conferiu a pressão. Tava bem assim. Aí tomei um simeticona, amém? Um dipirona. No primeiro culto, assim, 5h30, eu ainda estava meio barro, meio tijolo, mas no 7h30 eu já estava tranquilo. Estava bem. Passei segunda-feira tranquilo, terça-feira de manhã, acordei com a dorzinha de novo, assim, um pouquinho mais forte do que no domingo. Já fui direto no dipirona. Tomei o dipirona, vim para a igreja, fizemos a reunião, e aí Blacks ficou botando pilha na minha cabeça, falou assim, vai para o médico. Aí fui eu lá no médico. Deu tudo certo. Eletro, tudo bem. O cara falou, vou moldurar esse eletro, vou botar aqui para a pessoa saber como é que um eletro tem que ser. Falou que fez os exames de sangue, né? Para ver também. Estava tudo bem, graças a Deus. Aí ele falou, olha, provavelmente pode ser gases ou refluxo. Aí eu falei, tá bom. Voltei para casa na terça. Chegou na quarta-feira, irmão, 4 horas da manhã. Uma dor forte. Agora foi forte mesmo. Da madrugada foi forte. 4 horas da manhã, uma dor forte no peito. Aí eu fui, já tomei de dipirona, simeticona, e fiquei esperando. A dor passar e não passava. Esperando passar e não passava. Esperando passar e não passava. Aí deu 7h30 da manhã. Fiquei de 4 horas até 7h30. Mas a dor. Aí, 7h30, eu falei com o Francis, amor, eu tenho que ir pro médico. Não tem jeito não, tá doendo muito. Aí minha mãe me levou no médico. Esse médico falou que poderia ser também ansiedade. Aí eu falei, ó, eu estou propício a ser as duas coisas. Diante do que a gente está vivendo, pode ser ansiedade. E, diante da minha alimentação super regrada, poderia ser refluxo também, né? Assim, eu estou mais tendencioso, até pelas coisas que eu continuei sentindo, a acreditar que é a coxinha que às vezes eu comia no café da manhã, sabe? Mas isso me fez pensar muito sobre quantas pessoas têm sofrido de ansiedade, sabe? Eu não tive falta de ar, não tive palpitação, nada disso, mas me fez pensar sobre quantas pessoas, irmãos, estão sendo sufocadas pela ansiedade. Eu vou fazer uma dieta, amém? No máximo, ano que vem eu vou providenciar isso. Não, tô brincando. Teve irmã que estava até brigando comigo mais cedo. Pior que agora fica um monte de gente brigando comigo se eu postar a coxinha. Não era para ter contado, né? Postei a fotinha malhando essa semana. Postei a fotinha do halter. Aí botei assim, bora mudar essa rotina. Aí um monte de gente, cara, um monte de gente. Eu falei, aí, até que enfim, vivi para ver isso. Eu falei, irmãos, não sou eu que estou malhando. Foi uma frase motivacional que eu coloquei para incentivar as pessoas a mudarem de rotina. Não quer dizer que eu estava mudando de rotina. Né? Mas assim, a gente precisa, né, irmão? A realidade é que a gente tem sido afligido pela ansiedade. E a ansiedade e o medo, eles são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. A ansiedade, o medo causa fuga, assim, ou enfrentamento. A ansiedade causa dor, causa depressão, causa destruição. É mais ou menos assim. Imagina que você foi passear por um sítio, e aí chegou lá no sítio, você encontrou uma cobra. Está lá uma cobra lá pelo chão, passeando. Aí você tem um medo da cobra, né? Você olhou a cobra, você não sabe qual cobra que é. Porque o pessoal fala, tem que ver se a cabeça é triangular ou se não é triangular. Mas quem vai lá medir?
Quem vai lá para ver? Não, é triangular, ó. Tô vendo aqui, pode, não vem não, que é triangular. Até você saber, né? Aí você tá nessa, tá ali preocupado, aí te dá medo. Quem tem medo de cobra aí? Aí, viu? Um monte de gente, viu? Dessa não levantou a mão não, tô de olho, hein? Mentir é pecado, hein? Com medo, ou a gente enfrenta, dá um jeito de botar essa cobra para longe, ou a gente vai para longe, a gente foge. A ansiedade é pensar assim, nunca mais, em hipótese alguma, eu vou andar sem sandália, ou melhor, sem tênis, sem uma calça, pelo sítio, porque pode ser que em algum momento, alguma cobra apareça. E a gente vive refém disso. A gente vive refém desse sentimento, porque a ansiedade não é pecado, irmão. A ansiedade é um sentimento. A gente sente isso, a gente tem que lidar com isso. O medo faz a gente fugir, mas a ansiedade dá essa... Tem uma pesquisa, na verdade foi num livro, de um psicólogo chamado Robert Leahy, não sei como é que se pronuncia, que ele fala que uma criança hoje, uma criança normal hoje, uma criança média, ela tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 50. Uma criança hoje tem o mesmo nível de ansiedade, e quem está falando não é o pastor não, irmão, é um psicólogo. Tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 50. Por quê? Porque, irmão, é muita informação que a gente recebe hoje em dia. Ó, na geração dos nossos avós, se acontecesse um problema no Japão, deu um terremoto no Japão, né, tem direto, terremoto no Japão, até todo mundo saber aqui, demorava semanas. Se preparar, aí tinha que imprimir, aí então, até chegar nas bancas, o pessoal saber o que está acontecendo, falar no rádio, demorava. Na geração dos nossos pais, não, na nossa geração, algum tempo atrás, né, se acontecesse alguma coisa lá, já viria talvez através dos noticiários, né? No dia mesmo, à noite, a gente já saberia do que tinha acontecido lá. Mas hoje em dia, irmão, você tem um feed só de desgraça. Você vai rolando assim, ó. Abre um site aí. Até você achar uma notícia boa, você já deu umas 3 passadas de dedo assim. Então a gente vai ficando ansioso. Porque a gente vai absorvendo um monte de notícias. Eu lembro, tinha um programa na minha infância, não sei quem vai lembrar desse programa, chamava Linha Direta. Irmão, linha direta, irmão, se você apertasse a televisão, você é sangue, né? Até o apresentador era macabro, cara. O apresentador parecia o Zé do Caixão, mano. Ele chegava, boa noite. Essa noite nós vamos falar sobre... Você decide. Você decide era tipo um filme de terror também. Então, olha só como é que a gente foi criando a nossa saúde mental. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos relaxar para dormir? Vamos fazer o quê? Vamos assistir um programa, vai, liga a televisão. Vamos assistir uns 6 ou 7 assassinatos aqui para a gente dormir tranquilo. Para dormir bem. Vamos ver rapidinho aqui como é que ele fez para esquartejar aquela moça. Assim que a gente dormia, pô. A gente fazia isso. Fora as coisas que acontecem no dia a dia, assim, coisas, desemprego, doença, traição, mentira, tantas coisas que a gente vai ali no nosso dia a dia. Irmão, grupo de WhatsApp de bairro é uma praga, irmão. Só fala notícia ruim, pô. Facebook, não é? Aquelas páginas só para botar desgraça. Irmão, para de seguir esse pessoal, irmão. Porque a gente vai absorvendo isso. A nossa ansiedade vai só crescendo, vai só se preocupando cada vez mais. E aí, quando a gente vai para a palavra, tem alguns versículos que nos desafiam demais. Porque é o seguinte, a gente é crente, amém? Quem é crente? Não, amém? Beleza, então, estou falando com você, pelo menos a maior parte aqui. A gente é crente. E a gente sempre aprendeu que a gente tem que confiar no... A mensagem é exatamente essa. Mas o problema é que às vezes a gente não consegue. E além de ficar ansioso, a gente se sente culpado também.
Além da ansiedade, vem a culpa. Fala assim, cara, não estou sendo crente de verdade, pô. Não estou conseguindo confiar. Eu não estou conseguindo tirar essa ansiedade do meu coração. E aí tem algumas passagens que desafiam a gente, principalmente o apóstolo Paulo, irmão. Abra, por favor, a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 8. Está ali na projeção já, a gente consegue acompanhar por ali. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto desafia a gente, porque quando a gente lê esse texto, a gente tem duas reações. Ou a gente acha que Paulo está maluco, ou a gente acha que a gente está maluco. Ou a gente pensa que Paulo não sabe o que ele está falando, ou, irmão, eu sou um crente fraco demais, que eu não consigo viver isso no meu dia a dia. Mas a gente tem que entender o que Paulo realmente estava querendo dizer. O que ele está falando é, não andem ansiosos. Lá no grego, é um tempo verbal chamado presente ativo. Tem no português também, né? Que quer dizer o quê? É uma ação contínua. Paulo não está falando de questões pontuais. Ele está falando assim, não permaneçam ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Não fiquem o tempo todo ansiosos. Porque, irmão, a gente não pode impedir que pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir, deve, que eles façam ninho na nossa cabeça. Então, assim, tem alguns pensamentos, sentimentos, intenções que vêm sobre nós e não tem como a gente fugir. Não dá para a gente fugir deles. Mas a gente entende que se a gente continuar buscando, e eu não quero resumir, né, o lidar com a ansiedade a apenas uma questão bíblica. Tem vezes, irmão, que a gente precisa procurar um profissional, amém? E não é pecado você fazer isso. Não é errado, não é falta de fé, não é... Irmão, se você está sofrendo com isso, irmão, procure a ajuda de um profissional. Porque tem hora que não é o pastor, irmão. Porque não é uma questão espiritual. É uma questão de acompanhamento. É uma questão de saúde. E eu não sou psicólogo. Eu sou pastor. Eu fui chamado para ser pastor. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu falei, você estava pensando em fazer psicologia, sabe? Eu falei, cara, estava pensando em fazer psicologia, cara. Ele, por quê? Eu falei, pô, porque vem tanta gente, cara, precisando, sim, ansioso, depressão. Ele falou assim, cara, se for por isso, não faz não. Por que você não foi chamado para isso? Encaminha para um profissional, pô. Tem gente que foi chamada para isso. E é isso que eu quero deixar claro para você. Não é só uma questão de fé. Mas eu creio que Deus pode fazer maravilhas através da fé. Que Deus pode fazer milagres através da fé. Então aqui eu estou falando sobre milagre. E você não está sozinho nisso. A Bíblia é o livro de maior destaque no Kindle. Uma plataforma, né, da Amazon para livros. E esse livro mais destacado do Kindle tem um trecho que é o mais marcado. E o trecho mais marcado nos Kindles do mundo inteiro é esse que a gente acabou de ler. Isso mostra, irmão, que não é só a gente que está passando por isso. Isso mostra que não é só a gente que está passando por essa situação. Lembra que a ansiedade não é um pecado, é um sentimento. E o apóstolo Paulo começa falando sobre como a gente lidar com esse sentimento, ou como tratar esse sentimento. E a primeira coisa que ele fala é, alegrem-se, celebrem no Senhor, celebrem o Senhor. Conheçam o Deus que vocês servem. Reconheça quem Deus é, a grandeza que Ele tem. Essa é a prescrição de Paulo, assim começa a prescrição de Paulo contra a ansiedade, a alegria. E aí essa alegria não é um sentimento, essa alegria é uma decisão. É a gente escolher se alegrar. É a gente escolher buscar
é essa alegria. Conseguir enxergar o lado bom, mesmo que a gente não tenha o controle. Uma coisa que deixa a gente desnorteado, irmão, quando a gente não tem o controle. Alguém tem isso? Irmão, tem meu primo, ele não deve estar assistindo, e eu tenho 1 milhão de primos, você não vai saber qual é. Que ele, irmão, ele não conseguia lidar com a situação de não saber quantas toalhas e lençóis e edredons que ele tinha em casa. E ele fez uma planilha, etiquetando tudo isso, irmão, sabendo onde estava, porque ele precisava do controle. Tem alguém assim que é parecido com isso? Levanta-se só um pouquinho assim. E aí a gente não tem o controle de tudo, não dá para ter. Sabe o que gera? Ansiedade. Teve um estudo na Segunda Guerra Mundial. Estavam analisando, psicólogos analisando a saúde mental dos soldados, do pessoal que estava ali na infantaria, do pessoal que estava na guerra. E eles concluíram que em 2 meses, esse exército estava emocionalmente morto. Porque era tanta tensão, tanta incerteza, tanta coisa fora do controle, que eles não conseguiam lidar com isso. E emocionalmente, eles morriam. Não acontecia isso com os pilotos. Com a força aérea era diferente. Mesmo estando expostos à morte, mesmo estando expostos à violência, aos problemas, tanto tempo, ainda assim, eles conseguiam manter a saúde mental. E aí eles concluíram que não era uma questão da guerra, era uma questão de que eles estavam no controle. Eles poderiam ir para onde eles quisessem. Eles controlavam o avião. Eu lembro, quando eu era menino, eu tinha muito medo de muitas coisas. Já compartilhei com vocês algumas aqui, né? Eu tinha medo de Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Predador. Não via, na verdade eu não vejo ainda filmes de terror. O mais perto de vampiro que eu cheguei foi Crepúsculo, irmão. O vampiro mais ameaçador que eu já vi foi o Edward. Então, você tá vendo como é que é a vida, né? Até hoje tem medo do boneco Chuck. Não é porque o pessoal fala, não tem medo do boneco Chuck. Bota um Chuck lá no teu quarto, então. Pra você dormir, bota ele lá na prateleira e dorme tranquilo. Mas eu tinha muito medo de escuro quando eu era moleque. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de escuro. E às vezes eu dormia, né, lá no meu quarto lá, e acordava de noite, irmão, com sede. Irmão, já dormi muito com sede, hein? Com medo de ir até a cozinha. E olha que assim, a gente morava num apartamento. Um apartamento que estava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Não tinha nem espaço para o monstro entrar. Para o monstro entrar no nosso apartamento e me assustar, tinha que pedir licença. Vai se dar licença aí, pô, eu estou querendo dar um susto no pessoal. Mas o que me deixava aflito era não saber o que estava no escuro. Você não conseguia ver. Você não conseguia saber o que estava ali e que ninguém conseguia enxergar. Irmão, isso deixa a gente aflito. E eu estou falando de uma criança de 7, 8 anos de idade. Mas talvez a escuridão ao nosso redor esteja afligindo a gente hoje. Não a escuridão literal, mas as incertezas. Tanta incerteza que vai vindo pelo lado de fora que a gente não consegue dormir bem. Porque a verdade é o seguinte, irmão. Nós podemos acumular milhões de reais e ainda assim a gente pode perder de uma hora para outra. Nós podemos zelar muito pela nossa saúde e infelizmente ainda assim ser acometido por uma enfermidade. Nós podemos tentar controlar a nossa vida de várias maneiras, mas a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. Por isso tem tanta gente obcecada por controle. Controle financeiro, controle das circunstâncias, controle da nossa saúde. Só que na busca pelo controle a gente acaba ficando ansioso também. Porque a gente percebe que não dá para ter o controle. A Bíblia nos mostra uma alternativa muito melhor do que ter o controle. É confiar naquele que criou, controla e governa todas as coisas. A Bíblia nos dá uma alternativa muito melhor, irmão,
do que ter tudo nas suas mãos. É lançar sobre Ele a nossa ansiedade, tendo a certeza de que Ele nunca vai nos deixar desamparados. Tendo a certeza de que é Ele que nos sustenta. Tenha a certeza de que Deus é grande o suficiente para permanecer no controle. Imagina Paulo, irmão, mandando essa carta aos filipenses, porque essa é uma carta. E ele mandou a carta para os filipenses e falou assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, alegrem-se. Imagina o povo lá de Filipos lendo, falou assim, Paulo está mandando a gente se alegrar, gente, ele está preso. Paulo está preso e está falando para a gente se alegrar. Paulo, você está preso, o que você vai fazer? Lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13, olha o que Paulo responde. Ele não responde, não chegaram a fazer essa pergunta para ele. Eu acredito que ele já esteja imaginando que iriam perguntar. E lá no início da carta, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele fala assim, aquilo que me aconteceu, Filipenses 1, 12 e 13. Tá certo aí? A vocês, graça e paz. Isso aí. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E eu imagino que outra questão tenha vindo ao pensamento de Paulo, porque ele não responde só isso. Porque alguns poderiam falar para ele assim, Paulo, tá bom, você está pregando o Evangelho aí, mas e as igrejas? Porque enquanto você está preso, tem gente pregando o Evangelho por causa de interesse. Tem gente pregando o Evangelho por causa de rivalidade. Tem gente pregando o Evangelho por causa de ganância. Tem gente pregando o Evangelho para se autopromover. E isso, Paulo, o que você vai falar diante disso? E aí lá no versículo 18, ele responde, o importante, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Irmão, olha o que Paulo está falando, irmão. Diante das circunstâncias difíceis, ele continua se alegrando. Porque no meio da nossa angústia, Deus sempre mostrou que a realidade era a mesma. Qual? O trono continua sendo ocupado. Na história de Israel, da família de Jacó, o Antigo Testamento vai relatando a história dessa família, né? E chega em determinado momento, os reinos se dividem, se tornando reino de Israel e reino de Judá. Um dos reis de Judá se chamava Uzias. E Uzias foi um rei fenomenal, irmão. Uzias governou Judá por 52 anos. Mas não foram 52 anos assim jogados fora. Foram 52 anos de prosperidade financeira e soberania militar. Então, Uzias conseguiu proporcionar ao povo de Judá uma estabilidade financeira e também uma estabilidade militar, que naquele tempo era muita coisa, irmão. Era guerra o tempo inteiro, era luta o tempo inteiro. E durante 52 anos aquele povo pôde contar com a paz. O profeta daquele tempo se chama Isaías. E ele era um profeta que tinha o privilégio de estar em contato com os reis. E aí, irmão, lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, você vai ver um anseio que Isaías compartilha no seu livro. No ano em que morreu o rei, me ajuda, vai. No ano em que o rei, só essa frase, vai. No ano. Você consegue entender o que significa isso para Isaías? Isaías está falando assim, no ano em que um homem que trouxe paz e prosperidade para o povo morreu. No ano em que a nossa certeza de que a gente seria bem governado morreu. No ano em que a nossa certeza que as coisas continuariam indo bem morreu. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Verso 2. Acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de sua glória. Irmão, entenda o que Deus está falando para Isaías aqui. O que Deus está falando é o seguinte: Isaías, a sua certeza nessa terra morreu. Mas você precisa saber que o trono continua ocupado. A sua certeza nos homens morreu, mas você precisa saber que o trono continua ocupado. Irmão, o que eu quero falar para você essa noite é: Deus não acalmou o coração de Isaías ressuscitando Uzias. Deus não acalmou o coração de Isaías tirando o problema. Deus acalmou o coração de Isaías, mostrando que ele continuava no trono. Ele continuava governando. Ele continuava sendo santo, santo e santo. Toda a terra continuava sendo cheia da sua glória, irmão. Irmão, Deus não vai remover o nosso problema, mas Ele vai ensinar para a gente que Ele continua sendo soberano acima de todas as coisas. Ele vai continuar ensinando para a gente que a nossa certeza não está no dinheiro, na saúde, não está nas circunstâncias boas ou ruins, mas a nossa confiança está no Senhor. Por isso, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a Ele. Quando Paulo continua essa carta, no versículo 6, ele fala assim, ó: portanto, com oração e súplicas. Oração está falando sobre relacionamento, sobre contato com Deus, conhecer a Deus. Súplica está falando sobre dependência, porque a gente só suplica alguma coisa que a gente não é capaz de resolver. A gente só suplica alguma coisa que a gente não consegue fazer sozinho. Por isso, meu irmão, seja capaz de depender do Senhor. Nós não somos capazes de dirigir o mundo, mas a gente pode confiar naquele que consegue fazer isso, irmão. A gente pode colocar o nosso coração diante dele, que pode fazer isso. O apóstolo Paulo é alguém que viveu todas as circunstâncias adversas. Naufrágio, foi dado como morto, foi traído, sofreu várias chibatadas durante sua vida, foi preso, inclusive estava preso naquele momento, estava praticamente ficando cego. Essa é uma das características que a gente entende que Paulo está falando. Vivia um tempo de incerteza nas igrejas que ele tinha dado a vida para plantar. Imagina isso, irmão. Na sua prisão, ele está sabendo que as igrejas que ele deu a vida para plantar estão sofrendo na mão de pessoas interesseiras. E além disso, ele estava preso para conversar com o imperador, para ser julgado pelo imperador. Só que o imperador era alguém que fazia show com a morte de cristãos. E provavelmente Paulo era um dos cristãos mais famosos da época. Então imagina, era um show que o pessoal ia ficar muito feliz. Diante da sua morte, irmão, diante da sua morte iminente, diante de um futuro sombrio que o esperava, Paulo não deu nenhuma palavra de queixa aos filipenses. Não tem nenhuma palavra de reclamação aos filipenses. Pelo contrário, tem palavra de esperança. Está falando alegrem-se, está falando confiem, está falando prossigam. Porque a certeza de Paulo não estava no governo daquele tempo, não estava no imperador, não estava no Império Romano, nem mesmo na liderança da igreja, que ele tinha estabelecido. Mas a confiança dele estava no Senhor. Onde está a sua confiança hoje, irmão? Onde está a sua confiança hoje? Lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, a Bíblia fala assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí olha esse verso: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará o quê, irmão?
não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu não estou menosprezando o seu sentimento, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo que isso é falta de fé. Mas eu creio, irmão, que a gente vai conseguir vencer isso junto. Eu creio que se a gente conseguir romper a nossa visão, a gente vai ver que para além dos céus, o sol continua brilhando. E que para além do sol, o trono continua ocupado. O céu não está em crise. Você pode falar isso comigo? Fala assim: o céu não está em crise. Deus ainda está no controle. E eu acredito em milagres.